em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, na hora de fazer ministério, na hora de elaborar pregações, esses pressupostos não podem ser eles também os ídolos do pregador? Sim. Sim. Agora chegamos numa... Sim, se, por exemplo, uma grande tentação eu ver como pastor, a gente tem acesso à vida das pessoas da igreja e é muito simples a gente fazer uma pregação encomendada. Sim. E aí, O pregador sniper, famoso, né? a famosa indireta, tão direta. o pregador sniper. Se você me permite te interromper. Pregadores, se vocês acham que as pessoas não percebem que vocês estão fazendo isso, É dispersa. e é muito deselegante, cara. Pra além de idolatria e tudo mais, se o lado espiritual não te comoveu, saiba, é bem deselegante, as pessoas percebem. Eu já deixei de pregar texto numa semana porque tinha acontecido algo com a ovelha. Eu falei, se eu pregar isso daqui, ela vai achar que eu tô falando pra ela. Foi melhor, eu não vou, não é a minha intenção, então nem vou pregar para não pensar isso. Também já aconteceu comigo. E aí a gente toma o lugar de Deus. Porque é Deus, é o Espírito quem convence. É o Espírito que transforma. É Deus que converte. Não somos nós. Nós proclamamos, nós ensinamos, mas a conversão não é obra nossa. Sim. E se, como pregadores, e usando o texto de Deus, para a gente fazer esse tipo de pregação sniper... Eu gostou do termo, hein? Eu gostei dessa pregação sniper. A gente também está tirando o lugar de Deus, porque a gente vai querer tomar o lugar de Deus. Tipo, não, isso aquele irmão precisa saber. Não, isso não pode ficar assim. Eu vou ter que fazer uma pregação para dizer para essa, pode ser até um grupo na igreja, e corrigir isso de uma vez por todas. Poxa, o grupo rebelde da igreja. Não digo que existem situações nas igrejas onde mereça-se um ensinamento mais... sobre um problema que está acontecendo na igreja no geral, por exemplo. E, veja bem, e aí a linha ela é muito tênue, ela é muito fina. É porque eu, como pregador, eu, como pastor, quero transformar o comportamento das pessoas, ou eu, como pastor e teólogo, quero que as pessoas tenham plena consciência do texto e que elas mesmas, na relação delas com Deus, se alinhem. Porque se for eu já tirei Deus da jogada, eu me coloquei no lugar de Deus, e Deus vai ser apenas um ídolo, porque eu vou estar só usando o nome dele, para que a minha vontade, mesmo se seja boa, hein? Para que a minha vontade naquela comunidade seja feita. Isso não pode acontecer. Milho, você sabe que eu deixei de ser muito exortativo, pesado em pregações. Às vezes, eventualmente, eu ainda sou e um pouco outro. Mas aquelas pregações de pesar muito a mão, eu deixei de fazer isso num episódio triste da minha vida que envolve essa questão. Porque, eventualmente, na minha inexperiência ali, essas pregações faziam parte do meu ministério, talvez não o tempo todo, mas eventualmente tinha uma ou outra que fazia isso. E aí, cara, eu comecei a perceber um padrão, que um dia teve uma gota d'água nesse padrão, que eu falei, caramba, velho, realmente isso acontece com frequência, que era o seguinte, eu chegava, porque eu não tinha uma pessoa que era sniper, mas eu tinha o tal do grupo, igual você falou agora. Okay. Eu tinha o tal do grupo, que eu falo assim, cara, na melhor das intenções, eu tô vendo esse problema específico aqui na comunidade, que não é uma, não são duas pessoas, são várias, precisa falar sobre esse assunto, realmente precisava. E aí você vai lá e prepara um estudo bem fundamentado, ora sobre o assunto, faz tudo direitinho. E aí vai lá e pesa a mão, e aí sabe o que acontece? E assim, não sei se Deus foi misericordioso comigo, e isso aconteceu comigo algumas vezes na sequência, ou se isso é um padrão sempre, mas chegava no final do sermão,
ou durante a semana, e alguém vinha para mim falar, poxa, pastor, foi uma bênção a sua pregação, porque eu refleti sobre isso, aquilo outro. E eu olhava, cara, para aquela pessoa que tinha sido massacrada por um sermão, e era o último dos irmãozinhos que precisava passar por essa paulada. E os caras que estavam precisando da autoanálise, incólumes. Sim. Entendeu? E aí eu falando, cara, eu tô massacrando quem com isso? Eu tô levando ao arrependimento quem? E aí eu comecei, cara, não sou eu que tenho que levar ninguém ao arrependimento, não. Isso é trabalho do Espírito. Que loucura é essa que eu tô fazendo com o ministério? É uma coisa de muito tempo atrás, mas que ainda me dói falar em público e admitir, sabe? E eu acho que assim, o pregador tem que... Você falou da Lexio Contínua, acho que você já sabe a minha opinião. Sei. O problema de ser muito íntimo é isso, a gente já sabe, fica soltando antes. Que eu acho um negócio legal, Lexio Contínua, mas tem uma outra idolatria de pregador às vezes aí, que é do coração de alguns pregadores, não de todos que fazem Lexio Contínua, mas é um pressuposto de que, beleza, eu vou ler o texto continuamente e pregar o texto continuamente, e eu vou dar conta de entender todo o texto bíblico e de ser capaz de pregar todo o texto bíblico. Como que você tem esse pressuposto? O texto bíblico, ele me humilha muitas vezes no seguinte sentido, olha, você não vai me entender agora. E assim, tem umas coisas nisso aí, né, que nem, eu acho que um pouco da gente querer ficar, às vezes, mandando recado no púlpito é medo de gabinete, né? Pessoal, as ovelhas têm medo de gabinete, mas na verdade o pastor tem muito medo de gabinete também. Não quer o confronto não quer a conversa ali íntima, né? Que é o espaço, na verdade, para você ouvir e tal, né? E aí tem uma coisa que a gente, que é pastor, precisa aprender um pouco. Eu faço esse paralelo. Não sei se vai funcionar não, mas qualquer coisa vocês cortam. Mas assim, o pastor... A gente vê no Antigo Testamento duas figuras religiosas assim, muito proeminentes, né? Que é o sacerdote e o profeta. Né? E quando a gente olha as formas de cristianismo contemporâneas, a gente identifica mais o padre com o sacerdote e o pastor com o profeta. Né? Porque o sacerdote representava o povo diante de Deus, levando ali o sacrifício e tal para o perdão dos pecados. Enquanto o profeta vinha e falava da parte de Deus. Isso, e as duas coisas são importantes. Né? Então... O símbolo do padre é o confessionário, onde você vai lá, confessa seu pecado e é perdoado. O símbolo do pastor é o gabinete, onde você vai e ouve uma palavra de recomendação. Entendeu? Você não vai para ser perdoado, você vai para ouvir a instrução. Então a gente tem um símbolo de quem ouve e praticamente não dá muito valor porque fala, e o outro que fala e não dá muito valor para ouvir. Né? E muitas vezes eu acho que a gente falta isso. A audição do pastor no gabinete como sendo aquele que vai proclamar o perdão. Mas não o perdão baseado nele ou na igreja, que já é a doutrina católica, né? Mas baseado na obra de Jesus Cristo. Um pastor deveria ouvir mais e falar se os pecados são perdoados, não porque ele tem autoridade pastoral, mas porque Jesus fez isso na cruz, né? Então, às vezes a gente tem um pouquinho de medo do gabinete, porque ele exige de nós uma palavra que às vezes a gente não tem. Aí você leva uma palavra genérica no púlpito, tentando silenciar aquela conversa, né? Isso é bem complicado. E eu tô rindo, mas é triste isso aí, né? Assim, tô rindo com respeito.